No episódio de hoje nós vamos falar sobre quem cria a nossa realidade, segundo o livro Conversando com Deus. Eu criei o canal Legado de Letras para compartilhar com meus filhos toda a sabedoria que eu extraio dos autores através da leitura das principais obras que eu já tive contato. Então, se você acha também que pode desfrutar desse conhecimento compartilhado, segue o canal. Se não é o caso, segue seu caminho. O autor descreve no livro Conversando com Deus que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos. E lá ele lista 10 passos que eu vou tratar aqui de forma resumida, destacando os principais, para a gente ter uma criação bem sucedida, ou seja, da forma que a gente almeja. Conforme eu já detalhei num episódio anterior, a nossa realidade ela é criada, ou seja, ela é um processo de criação. O processo de criação ele passa pelo nosso pensamento, pela manifestação do nosso pensamento através da fala e, por seguinte, através das nossas ações, dos nossos atos. Então, a criação da nossa realidade passa pelo mesmo processo de criação de todas as outras coisas que a gente almeja criar e desenvolver aqui no mundo da experiência. Outro aspecto relevante que o autor destaca é que a gente já deve ser grato por essa realidade, mesmo que ela ainda não tenha tornado-se realidade. E eu achei isso muito curioso, porque em diversos outros livros que eu já li, aborda exatamente essa questão, que você já deve, ao criar, ao pedir alguma coisa, ao desejar alguma coisa, a gente deve desejar já com o sentimento de que aquela graça já foi alcançada. E um dos livros que eu li trouxe uma explicação que eu achei bem interessante em relação a isso. Ele menciona que a partir do momento que você já pede ou deseja com o sentimento de que aquilo já aconteceu, o seu pedido ele não tá saindo de um sentimento de escassez, de falta, de ausência, mas sim de um sentimento de já contemplação, de que aquilo já é presente na sua vida. E eu gostei muito, porque eu imagino que todas as vezes que a gente pede alguma coisa ou deseja alguma coisa, que a gente parte da escassez, eu acho que a nossa vibração não está na frequência adequada, que é a frequência mais alta. A gente já pede numa frequência mais baixa, né, que parte de uma limitação, de uma ausência, de uma coisa que a gente ainda não tem, de uma carência, né? Então, eu acho que é uma justificativa bem interessante e eu acho que é uma prática bem relevante. E por último, né, dos 10 aspectos que ele listou, eu gostaria de destacar mais um, que é aprecie toda a criação, louve toda a criação. Isso não quer dizer que necessariamente você vai gostar do resultado final da sua criação. Mas, de toda forma, ele fala que toda criação ela parte da manifestação do seu espírito, que é a sua conexão direta com a divindade. Então, aprecie todas elas. E se você não gostou do resultado final daquela criação, louve, aprecie e mude, né? Crie novamente algo melhor, mais adequado, mais alinhado com o resultado que você deseja. E repita esse processo até você estar satisfeito. Mas não deixe de apreciar toda e qualquer criação, não deixe de louvar toda e qualquer criação. Eu achei essa abordagem do autor bem interessante, porque muitas vezes a gente deixa de iniciar um projeto, ou iniciar algum trabalho, uma tarefa, porque a gente não acha que a gente está pronto. Então, muitas vezes a gente fica ali estudando cada vez mais, se preparando cada vez mais e postergando o início, né, de um projeto que a gente sabe que todo projeto ele vai ter uma fase de maturação, né, que a gente, não, eu quero fazer aquilo, mas antes eu preciso de mais, sei lá, 300 horas de preparação para começar. E acaba muitas vezes a gente deixa de lado e nem começa, né, abandona o projeto. Então eu gosto dessa abordagem que ele traz, porque começa, vai lá. Muito provavelmente, a primeira vez que você estiver fazendo algo, não vai ser um resultado
no formato que você gostaria, que você desejava. Mas não deixa de começar, inicia. Vai lá, no início você vai quebrar a cara, não vai sair conforme você planejou, o resultado não vai ser aquele que você sonhou, mas começa. E não gostou, não ficou do jeito que você queria, faz de novo e repete isso, cada vez aprimorando, porque com certeza você melhorando em cada etapa, em cada repetição, você vai estar se aproximando do resultado final que você deseja. Mas o importante é começar. E muitas vezes a gente cria uma barreira que impede esse começo. E toda vez que a gente deixa de fazer uma coisa, é uma parte do nosso futuro que a gente está pagando. Então não deixa de começar as coisas que você quer hoje por não estar preparado. Porque com certeza o seu eu lá do futuro é quem vai agradecer. Porque através desse início e de você persistir nessa busca, aprimorando cada vez mais o processo, você está criando um futuro maravilhoso que está de acordo com o que você deseja hoje. Muito diferente de você simplesmente abandonar o projeto ou protelar ele com a desculpa de que ainda não está pronto e colocar em risco, né? Porque muitas vezes quando a gente protela alguma coisa, acaba que a gente nem inicia ela e abandona. Vai em frente, com certeza. Não vai ser da forma como você gostaria. E isso também faz parte do processo, né? Porque tudo é uma construção. E a nossa vida aqui, a nossa experiência aqui, é exatamente essa. É ir criando, né? E a criação, ela se dá muito através dos desafios, dos problemas que surgem ao longo do processo. Então é aquela história, né? É melhor feito do que perfeito. E nada que se inicia vai nascer perfeito. Então, vai fazendo aos pouquinhos, vai repetindo, passo a passo, com paciência. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é ter mais paciência, né? Ser menos ansioso. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa em relação aos meus projetos. Então, o que aconteceu? Eu começava cheio de motivação, querendo obter resultados muito rápidos, né? Então, a pressa sempre teve muito presente no meu processo de criação. E hoje eu acho que isso, pelo menos na minha percepção, isso é um erro. Eu realmente acho que o processo de criação jamais deve ser moroso, né? Mas eu acho que ele também não deve ter pressa. Ele deve simplesmente acontecer de uma forma regular, de uma forma consistente. E eu acho que a pressa, sem dúvida nenhuma, é um risco para a vida do processo de criação. Por quê? Porque ali você está cheio de motivação, mas essa motivação, a partir dos primeiros percalços e desafios que vão aparecendo, ela vai se esvaindo. Por outro lado, quando você está comprometido com o resultado, sem necessariamente ter um resultado imediato, você consegue ditar um ritmo ali que te garante uma certa consistência, uma certa regularidade em relação ao aprimoramento do processo de criação. E eu acho que isso é a disciplina. Então, hoje, na minha opinião, sem dúvida, a disciplina é muito mais interessante do que a motivação. Porque a motivação, ela tem prazo de validade, né? E acaba que muitas vezes esse prazo de validade, ele significa você extinguir aquele processo de criação sem ainda obter o resultado. Já a disciplina, não. A disciplina, você quer ter um resultado também num tempo adequado, mas a disciplina ela te permite ter uma regularidade em relação ao aprimoramento do processo de criação, que certamente vai te levar ao resultado que você deseja. Então, é a questão da consistência. Através da disciplina, você consegue atingir a consistência. E, na minha opinião, através da motivação, não. Então, eu concordo muito com o autor, com esse aspecto de que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos. Eu concordo com ele que o processo de criação parte do pensamento, passa pela manifestação, e as nossas ações têm que estar alinhadas à nossa manifestação e ao nosso pensamento para a gente obter os resultados que a gente quer. Concordo também com o aspecto de que toda criação nossa, por mais que ela não seja o resultado que a gente inicialmente desejou,
a gente tem que agradecer e entender ela como parte do processo, né? E como parte do processo, eu acho que a pressa, de fato, é um inimigo mesmo para a conclusão dos nossos processos de criação. Então, eu acredito nesse rito de que criou, louve, aprecie sua criação. Não está do jeito que você quer? Mude o processo de criação com foco em aprimorá-lo e inicie o rito, né? Falar, manifestar, agir. Criou, louvou, gostou, pronto. Não gostou, repete o processo de novo. E eu acredito que para esse rito ele ser cíclico e perdurar até a gente atingir o resultado que a gente deseja, almeja, isso só é possível através da disciplina, né? E a disciplina, ela requer uma atuação nossa de forma regular e consistente. E um grande cuidado que a gente deve ter para conseguir manter essa regularidade, essa consistência, é não ter pressa e muito menos ansiedade. Lógico que em alguns momentos você vai ter que dedicar mais horas a ele, outros nem tanto. É um processo de maturação. O processo de criação é um processo de maturação. É aquela história, né? A criação, ela tem o tempo dela, né? Então, assim, uma mulher demora 9 meses para gerar uma vida. Não adianta você pegar 9 mulheres e esperar que em um mês as 9 juntas gerem uma vida. Então, é respeitar mesmo o tempo do processo, é ter atenção em relação às melhorias que podem ser feitas em relação a ele, o quanto antes, e com disciplina e paciência e determinação, eu acho que todo resultado é possível de ser alcançado e, portanto, toda realidade que a gente deseja, ela é factível de ser criada. Mas me conta o que você achou, você gostou, achou interessante? Me dê sua opinião.